Bonjour à tous! Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques conseils quand tu es dans un programme d'échange pour apprendre une langue. Donc voilà. 10 choses à ne pas faire dans un programme d'échange. 1. Começar a falar só quando atingir a perfeição. Bem, é o seguinte, se você está pensando que você vai ter que primeiro aprender todo o vocabulário, aprender toda a gramática e falar certinho as palavras para depois começar a falar com as pessoas, interagir com as pessoas, você está pensando isso errado. Porque o processo de aprendizado é um eterno ciclo de tentativa e erro. Você vai tentando e errando até que uma hora você acerta. Então, não espere a que a sua pronúncia esteja completamente certinha, porque, primeiro, você nunca vai falar igual um nativo. E segundo, se você errar, você não vai conseguir. Se você não tentar, você não vai conseguir aprender, certo? Pensa, por exemplo, nos bebês. Os bebês, ou um bebezinho, um neném, quando ele está começando o processo de aprendizado, que ele está começando a falar, a primeira vez que ele falar uma palavra, ele não vai falar certinho. Ele vai escutar e vai tentar pronunciar e vai sair errado. Ele vai fazer várias vezes, várias tentativas, até que uma hora ele vai falar certo. Então o processo de aprendizagem de um novo idioma, mesmo que a gente seja adulto já, é mais ou menos o mesmo. É tentativa e erro. Então, aqui eu deixo o meu conselho. Só acerta quem erra. E só erra quem tenta. Então, tente, porque você pode até errar, mas uma hora você vai acertar. Eu sou uma filósofa agora! Oh, meu Deus! 2. Falar português. Você está no intercâmbio e quer falar português? Olha, eu conheço um país onde tem uns 200 milhões e poucos de pessoas que falam esse mesmo idioma para você praticar. É o Brasil de onde você acabou de sair, né? Então, dica, não fala português, deixa o português para falar lá na sua casa, com seus parentes, com seus amigos, com a sua família. Aqui, quando você está no intercâmbio, você está ali para aprender o idioma. Então, deixa o português um pouco de lado. Inclusive, se você conhecer nós brasileiros somos incríveis, a gente está em todo lugar do mundo, né? Se você conhecer brasileiros, e eu tive a oportunidade de conhecer brasileiros, combina com eles. Pô, vamos praticar o idioma que a gente está aprendendo? Vamos conversar só no idioma daqui? Vamos esquecer um pouco o português? Pode funcionar. 3. Levar o Brasil com você na mala. Gostaria de deixar uma coisa bem clara. Eu sou brasileira, eu amo meu país, mas, patriotismo à parte, quando você vai em um intercâmbio, o que você quer é aprender o idioma local, é fazer uma imersão na cultura local. Então, o fato de você ser patriota vai servir nada mais para você fazer propaganda do seu país para os seus colegas. Então, a minha dica é, fuja de restaurantes brasileiros, fuja de lugares que mostram alguma coisa sobre a cultura brasileira. Arroz e feijão você come em casa, ninguém fez um arroz e feijão melhor que o arroz da sua mãe, não é verdade? Então, procure ir em restaurantes de preferência baratos. Procure ir em restaurantes dali locais, tente ler notícias de sites ou de jornais mesmo que eles entregam na rua, notícias locais, porque assim você inclusive vai ter mais argumentos para poder gerar conversações, discussões com as pessoas que você conhecer, principalmente dentro da sala de aula. Às vezes podem surgir debates interessantes a respeito da política local ou de uma partida de futebol, por exemplo, do time ali do país, entendeu? Esse tipo de coisa é interessante você fazer no intercâmbio. 4. Ser antissocial. Nessa situação de intercâmbio, podem surgir oportunidades de convites, de atividades extracurriculares, de reuniões de colegas ali do curso que vocês estão fazendo. E eu sei que nós brasileiros somos bastante sociáveis, alguns mais, outros menos, eu sou menos. E a coisa muda um pouco quando você está em um ambiente que é totalmente diferente, que não é favorável a você. Então a minha dica é, quando vocês receberem um convite para qualquer atividade que seja, para conhecer a cidade do lado ou para tomar uma cerveja com os colegas ali da sala, vai, aproveita. Mesmo que você pode ficar às vezes pensando,
Não, mas é que eu não sei falar direito. O que a gente vai conversar ali? Mas eu nem conheço ele. Não, mas ele não torce o mesmo time que eu. Mas não vai ter assunto. Esquece isso. Pensa na interação, que aquilo vai ser uma oportunidade para você praticar. Então, receber um convite, se você tiver vergonha, eu aconselho você a ter deixado a vergonha lá no Brasil. Mas enfim, se você tiver vergonha, pega ela, enfia no bolso ou mastiga, engole e vai. Interage, se comunique. 5. Ficar trancado no quarto. Às vezes, por medo, por vergonha ou por pura preguiça, você resolve ficar lá trancado no seu quartinho onde você tá, acessando o celular, acessando a internet, no computador, e você esquece de viver a vida ali. Então a minha dica é: saia, aproveite, passeie, conheça parques, dá uma volta na rua, na quadra. Você vai ver como as chances de você conseguir interagir e praticar o idioma vão ser muito maiores do que se você estiver trancado dentro do quarto. Então, visite parques, visite museus, olhe as placas das ruas, as fachadas das lojas. E podem acontecer também algumas situações que você precisa pedir ajuda para alguém ou que você possa ajudar alguém. Então, a minha dica é: saia de casa, aproveite o tempo que você está ali fazendo o intercâmbio. 6. Não fazer as atividades para casa. Sabe aquelas folhinhas de perguntas, de coisinhas para preencher os campos em branco, ou para você fazer uma interpretação de texto que eles te dão, sei lá, no 2º grau na escola? Então, sinto desapontá-los, mas nos cursos de idioma eles dão esse tipo de exercício também, vocês não vão escapar. Então, às vezes um pode pensar assim: mas é só um exercício bobinho, basiquinho isso aqui, não vou perder meu tempo fazendo isso daqui não. Bom, quem pensa assim tá enganado. Essas atividades que os professores dão para casa, elas auxiliam a eles identificarem como que está sendo a sua evolução, como que você está aprendendo, quais são as suas dificuldades. Então, é muito importante você fazer isso para os professores terem um feedback. Às vezes eles podem dar uma dica específica para você: você precisa praticar mais isso daqui, você precisa aprender mais essa palavra, essa expressão aqui você sempre está errando, você precisa melhorar. Eu me lembro que eu ia escrever um texto ou uma frase que os professores pediam, e aí eu sempre escrevia, quando eu ia escrever assim, meu marido, eu escrevia ma mari, que significa minha marido. Eu sempre escrevia minha ao invés de meu. Eu escrevi isso 3 vezes, em 3 textos diferentes, e a professora sempre fazia a caneta vermelha lá. Mas ela nunca falava comigo. Na 3ª vez ela falou: olha aqui, já é a 3ª vez que você comete esse mesmo erro, você precisa melhorar essa palavra aqui porque tá errado. E, adivinhe, voilà! Eu nunca mais esqueci essa parte. Então é muito importante você fazer as atividades para que os professores possam melhor avaliar você. 7. Ficar na zona de conforto. Aquilo que eu gostaria de ressaltar é a respeito do nível do idioma que você está aprendendo. Então, se você estiver numa sala de aula e o nível daquelas aulas está muito fácil, ou você não tem dúvida nenhuma, ou quase nenhuma dúvida, consegue fazer todas as atividades, presta atenção, alguma coisa está errada e provavelmente você está jogando seu dinheiro fora. Quanto mais difícil você sentir que é o nível, mais desafiante vai ser para você, e eu acredito que isso vai ser uma motivação para você se esforçar mais e aprender. 8. Ter vergonha de perguntar. Às vezes, uma dúvida que você tem, que para você pode parecer boba ou irrelevante, pode ser a dúvida do seu colega. Então, é interessante você perguntar qualquer dúvida que você tenha. Pergunta, interaja, porque às vezes, além de você resolver a sua própria dúvida, você vai ajudar a resolver a dúvida do colega também. Mas isso não se aplica somente à sala de aula. Isso se aplica a qualquer ambiente que você estiver. Seja o lugar onde você estiver hospedado, ou na rua, ou no supermercado. Se você não entendeu alguma coisa e você está absolutamente sozinho, anota no papel, anota numa notinha de texto no celular. Ou se você tiver oportunidade, se tiver alguém passando na rua, se tiver uma senhorinha do seu lado no supermercado, pergunta: o que é isso daqui? Aí você vai matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Porque você vai tirar a dúvida daquela palavra que você não sabia o que significava. E além disso, você vai conseguir praticar um pouco o idioma, interagir com as pessoas.
9. Ter pensamentos negativos. É muito comum que a gente tenha pensamentos negativos quando a gente enfrenta alguma dificuldade ou quando a gente comete algum erro. E isso em qualquer âmbito da vida. No aprendizado de um idioma, isso não é diferente. Então, a gente pode às vezes pensar coisas como: o que eu tô fazendo nessa aula? Ou coisas como: caramba, eu falei errado, mas isso é muito difícil, eu nunca vou aprender. Não, esqueça esse tipo de pensamentos, tire eles da cabeça. Estudos comprovam que pensamentos negativos só atrapalham no aprendizado, no processo de aprendizado. Eles acabam gerando uma barreira invisível e você se bloqueia, você fica bloqueado e não consegue aprender, não consegue avançar. Inclusive linguistas, e aqui eu poderia citar um famoso que é o Stephen Krashen, falam que o sucesso no aprendizado de um idioma depende muito mais do seu estado psicológico que de um método específico que você utilize para aprender esse idioma. Então, dizer para si mesmo que é impossível ou que você nunca vai conseguir, não vai te ajudar, só vai te atrapalhar no processo de aprendizado. Então, a dica é: bola pra frente, pensamento positivo e supere seus obstáculos. 10. Desistir na primeira semana. Quem pensa em intercâmbio pode pensar que tudo são flores, que é perfeito, é uma maravilha. Mas não é bem assim. Você chega lá no seu destino extremamente empolgado, motivado, alegre. Vou começar a estudar um outro idioma. E aí você se depara com um ambiente completamente distinto, você não consegue entender as placas da rua, você não consegue se comunicar com as pessoas, às vezes nem pedir um café, sei eu que sei. E isso pode gerar uma frustração bastante grande. E além disso tem uma outra coisa. O nosso cérebro demora um pouco para poder virar a chave do português do Brasil para outro idioma qualquer que seja. Então, realmente leva um tempo para a gente assentar o conhecimento que a gente vai adquirindo e para a gente conseguir assimilar todas essas informações diferentes que estão à nossa volta, ao nosso redor. Então, a dica que eu dou é: não desista na primeira semana, você consegue. Bom, pessoal, é isso. Espero que as minhas 10 dicas ajudem você que está pensando, se decidindo em fazer um intercâmbio. Se você tá querendo fazer um intercâmbio ou já está no país fazendo um intercâmbio, anota essa listinha das 10 coisas para não fazer e faça o contrário. Aviantou!